É orgulho no cenário, é orgulho na brusinha que a Gabs me deu, é orgulho na carteira, é orgulho no pezinho, é orgulho na make. É 28 de junho e, como vocês já devem saber, hoje é dia do orgulho LGBTQIA+. Como vocês podem ver, eu sou muito caricata, né? Eu vim toda trabalhada, entendeu? Toda trabalhada no arco-íris. E você já sabe por que essa data é considerada, porque ela foi determinada como o Dia do Orgulho? Por que dia 28 de junho? Bom, muitas pessoas já sabem, né? Esse discurso já foi popularizado nesse mês que são realizadas as paradas LGBTQIA+. É que no dia 28 de junho de 1969 aconteceu o que seria tida como a primeira parada a favor dos direitos LGBTQIA+, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Essa passeata foi conhecida como a Revolução de Stonewall Inn. Esse histórico ato foi liderado pela Marsha P. Johnson e muitas outras figuras importantes para o movimento LGBT daquela época em Nova York, porque os espaços para as pessoas LGBT naquela época estavam sendo vetados e estavam sendo limitados pelas forças repressoras dos Estados Unidos na época. Fica a recomendação do documentário da Marsha P. Johnson, que tá na Netflix. Mas agora você, meu amiguinho anti-imperialista, isso mesmo, você versada no decolonialismo, esse vídeo vai tocar no seu coração. Você que tá aí em casa e já conhece essas histórias que eu falei sobre os Estados Unidos, você já parou pra pensar alguma vez por que a gente não celebra mais as conquistas protagonizadas na América Latina? Se você nunca pensou sobre isso, vem cá que eu quero criar todo um complexo habitacional de pulgas atrás da sua orelha. Oi, aqui quem fala é Thiago de Matos, ou Elvira Pagã, e toda segunda-feira aqui no canal do Resiliência Trans eu vou estar trazendo curiosidades sobre a história do movimento trans aqui no Brasil e no mundo. Afinal, já tá mais do que na hora da gente parar de contar a história sob a perspectiva de um sistema machista, não é mesmo? Você sabia da trava com a prof. Thiago de Matos? Porque eu tenho que estar tipo 9 horas e eu ainda tô no banheiro. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei ali sobre anti-imperialismo e decolonialismo, eu sugiro muito que você vá atrás desses temas. Só para dar uma provocada aí, você já deve ter assistido Bacurau, caso não tenha, também fica a recomendação. E a dica é, Bacurau fala muito sobre esse tema. A gente não vai ter tempo aqui nesse vídeo hoje de abordar as bases do que são essas teorias, né? Só que aí fica o meu convite para você que ficou curioso, para você que não entendeu muita coisa, para você que tá a fim de entender mais sobre isso, vamos ler junto. Eu vou colocar algumas referências aqui embaixo, vou colocar algumas sugestões de leitura para você. Bom, considerando essa teoria decolonialista que eu acabei de falar para vocês, e também considerando com os poderes a mim confiados por Bakhtin, Foucault, etc. Ela tá muito Foucaultiana. Eu gostaria de lembrar que os discursos, eles sempre vão emanar todo um arcabouço cultural, todo um conjunto de identidades, de ideologias. E se a gente levar em consideração as relações de poder que essas culturas, que esses discursos, esses indivíduos, que essas identidades estabelecem entre si, a gente chega à conclusão que, infelizmente, muitas das vezes, ou se não em todas as vezes, há um discurso que acaba se tornando hegemônico simplesmente pelo fato que aquela cultura, aquelas identidades, aqueles discursos, por meio de um processo abusivo, por meio de um processo violento, se colocaram como absolutos e únicos. E daí eu gostaria de trazer, de trazer um lembrete aqui, apoiado na nossa amiga Chimamanda, sobre os perigos de uma história única. É por isso que eu gostei muito quando eu li pela primeira vez e depois voltei a ler para fazer esse material aqui para vocês. O artigo do Dr. James Green, que por mais que o nome americano aí tente nos enganar, ele é brasileiro e é um historiador aí especializado nas últimas décadas de história do Brasil, então da nossa história contemporânea, né? Que esse artigo fala, ele até tem no título, nem todos os caminhos apontam para Nova York. Então ele busca aí bater de frente, não bater de frente, mas diversificar as formas como olhamos para o mês do orgulho. E
quebrar com essa narrativa única, com essa história única que a Chimamanda vem sempre nos alertando para termos cuidado, né? Eu vou deixar o link para esse artigo do James Green na íntegra aqui na descrição. E, gente, é muito rápida a leitura, tá? Muito rápida mesmo. E vale muito a pena para se informar um pouquinho mais sobre o que eu tô falando aqui, para despertar um pouco mais de interesse, né? E levar as nossas discussões sobre o mês do orgulho adiante. É imprescindível que a gente lembre que ali nos anos 60, quando aconteceu essa revolução de Stonewall Inn, na verdade em 69, né, quase nos anos 70 ali, os anos 60 e anos 70 são conhecidos no Ocidente como meio que uma primavera dos direitos humanos, assim, né? Nessa época se estruturavam em todo o Ocidente movimentos de resistência contra as verdades absolutas do capitalismo, então as lutas da negritude, da classe baixa, a luta feminista e também a luta dos direitos LGBTQIA+, vinham crescendo e vinham se estruturando por meio de coletivos, por meio de atos revolucionários. Esse movimento todo é chamado de movimento de contracultura, né? Só que se a gente der uma olhada específica aqui para a América Latina, a gente vai lembrar que nessa época estava estourando na América Latina o fator Revolução Cubana. Quem não sabe muita coisa sobre a Revolução Cubana, vai atrás também, vai dar uma lidinha. Vale a pena também conhecer um pouco mais sobre isso. A gente, como latino-americano, a gente tem que estar a par dessas questões e não deixar que o discurso popular leve a gente a acreditar em absurdos que têm sido falados sobre essas questões, né? Mas o que a gente sabe muito bem é que os Estados Unidos ficaram apavorados, que Cuba ali, logo abaixo deles, ali no mapa, conseguiu se organizar para quebrar com uma narrativa que vinha sendo imposta há muito tempo em toda a América Latina, uma lógica de exploração das nossas terras, dos nossos povos. E tendo isso em mente, fica muito mais fácil de entender por que na América Latina, nessa mesma época, vinham despertando tantos governos ditatoriais, governos totalitários, fascistas, sendo financiados ou apoiados pelos Estados Unidos. É claro, né? As gatas estavam aqui, ai meu Deus, Revolução Cubana! Vamos evitar que isso aconteça. Vamos evitar que a América Latina seja emancipada. Logo, os governos totalitários vinham aí com força para frear as forças revolucionárias da América Latina. E a gente sabe que por muito tempo conseguiram. E no artigo, James Green, então, ele traz uma série de fatores que estavam rolando aqui na América Latina. E eu tenho que dizer pra vocês, era muita bicha fazendo resistência, era muita travesti fazendo resistência, sapatão fazendo resistência. Era muita gente LGBT fazendo resistência. Praticamente na mesma época que a Revolução do Stonewall lá nos Estados Unidos, em 1971, foi fundada a Frente de Liberação Homossexual. Na mesma época, na Argentina também era fundado o Somos, um grupo de afirmação homossexual. Aqui no Brasil, nos anos 70 também, a gente via começando a se estruturar, a ganhar força, o movimento negro unificado, o movimento feminista, além de estarem sendo discutidos e postos à frente algumas pautas dos direitos de gays e lésbicas. Quem lembra no primeiro vídeo do canal vai lembrar que, por mais que pouco expressivas, por muitas das vezes, alguns marcos aconteceram mesmo nessa época da ditadura militar. A gente via, por exemplo, no final da ditadura militar ali, a Operação Tarântula, tentando matar travestis nas ruas e elas resistindo, cortando os braços com navalhas para se defender dos policiais que tentavam prendê-las, torturá-las, ridicularizá-las e masculinizá-las. A gente via também um movimento cultural, artístico, muito potente de resistência, no teatro, na dança. Exemplo disso são os Dizzy Croquettes. Fica também na descrição a recomendação do documentário dos Dizzy Croquettes, que tem disponível no YouTube. Rolava também nessa época o movimento cultural das Divinas Divas, um grupo de travestis artistas, contando com a Rogéria, por exemplo, que ela se auto-intitulava a travesti da família brasileira. Enfim, eu recomendo muito que vocês vão atrás desse artigo que eu tô falando. Ele é um artigo rápido para vocês verem um panorama aí, pra gente começar a pensar de forma menos imperialista, de forma mais emancipada, e pensar
que não era só nos Estados Unidos que estava se pensando, conquistando espaços através de grito, através de soco, através de luta, e que para pensar como LGBTQIA+, no Brasil, a gente precisa dominar muito bem, sim, a história dos nossos discursos, não os de outros países. É claro que é importante a gente entender o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, mas a gente nunca pode deixar de olhar em primeira instância para o que acontece com a gente e como essas relações de o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro se dão. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter conseguido colocar essas pulgas que eu prometi colocar atrás da orelha de vocês. Quem tá mais por dentro dessas discussões, fala aí pra mim nos comentários o que achou, se eu deixei de dar importância para algum fator imprescindível nessa discussão. Coloca a sua opinião aí se é importante ou não a gente falar sobre as relações imperialistas quando se fala de movimento LGBTQIA+. Dá a sua opinião. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Vamos dialogar para que a gente consiga aprender juntos e que a gente consiga se orgulhar de forma cada vez mais plural, cada vez mais unida e cada vez mais consciente e informada. Além de comentar, deixa um like nesse vídeo, compartilha pra galera. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever caso você esteja assistindo no YouTube, ativar o sininho. Por fim, orgulhe-se. Um beijo da tia e até o próximo Você Sabia da Trava?